Então, sejam bem-vindos ao nosso aulão de revisão em foco. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é princípios e diretrizes do SUS, que estão ali na nossa Lei 8080, nossa lei orgânica do SUS, tá? Gente, eu quis trazer uma aula só sobre princípios e diretrizes do SUS, porque são tópicos ali da nossa legislação que mais despenca nas provas, tá? Princípios e diretrizes do SUS é algo que vocês precisam dominar, cai em prova de concurso, cai em prova de residência, cai demais, tá? Demais. E a gente teve a atualização recente também, né? De novo o princípio aí do SUS o ano passado, então a gente também precisa estar atento aí às atualizações. Então, bora lá começar, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês em quais documentos que a gente encontra os princípios e diretrizes do SUS, tá? Então, lá na nossa Constituição Federal de 88, na seção 2 da saúde, lá no nosso artigo 198, a gente já tem aqui as diretrizes do SUS, tá? Então, o artigo 98 diz o seguinte, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí a gente tem aqui descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, mas sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Então, isso é o que diz a nossa Constituição, tá? E aí, depois da Constituição, né, a Constituição, ela é do ano de 88, e depois, lá no ano de 90, a gente teve aí a publicação da Lei Orgânica do SUS. Então, temos a nossa Lei 8080, e lá no capítulo 2 da Lei 8080, temos o capítulo dos princípios e diretrizes. Então, o artigo 7 da Lei 8080 é o nosso artigo que trata aí dos princípios e diretrizes do SUS, tá, gente? Então, olha só, o que temos aqui de princípios e diretrizes, tá? Universalidade, integralidade da assistência, preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios, direito à informação, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, utilização da epidemiologia para estabelecimento ali de prioridades e alocação de recursos e orientação programática, participação da comunidade, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, com ênfase aqui na descentralização para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Temos também aqui integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estado, Distrito Federal e municípios na prestação de serviços da assistência à população, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, organização dos serviços de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Temos aqui também, gente, uma atualização que tivemos aqui em 2017, que é a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, tá? Que garanta aqui, entre outros, né, atendimento, acompanhamento psicológico e também cirurgias plásticas reparadoras, tá? Temos também aqui a proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos, negligência e violência sexual praticados contra criança e adolescente. E olha aqui o princípio novo que a gente teve aí do ano passado, que é o princípio da atenção humanizada. Então aqui, gente, é só uma visão geral, tá? Agora, no decorrer da nossa aula, a gente vai trabalhar aqueles principais, tá? Aqueles que mais
caem nas provas, e aí a gente vai aí trazer a interpretação para vocês, né, para que vocês consigam compreender da melhor forma possível para não errar na prova de vocês e não cair em pegadinha de banca também, tá? Então bora lá para nossa primeira questão, tá? Olha só. Os princípios e diretrizes do SUS constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país. Sobre os princípios doutrinários do SUS, marque a alternativa correta. Então, essa questão, ela tá te perguntando quais são princípios doutrinários do SUS. E aí, a gente tem aqui, letra A, universalidade, integralidade e equidade. Letra B, equidade, eficiência e gratuidade. Letra C, eficiência, descentralização e resolutividade. Letra D, integralidade, gratuidade e participação popular. E letra E, regionalização, vigilância e universalidade. Então, qual dessas alternativas, gente, traz aqui princípios doutrinários do SUS? Ah, Ana, mas lá no artigo 7 da Lei 8080, a gente não tem essa definição de princípios doutrinários e organizativos. E de fato, gente, não temos mesmo, tá? Na lei a gente não tem, mas quando a gente estuda, né, a legislação aqui, a Lei 8080, os princípios e diretrizes do SUS, a gente precisa entender que existe essa organização, essa divisão entre princípios doutrinários e princípios organizativos. Então, quais são os princípios doutrinários? Olha aqui, universalidade, integralidade e equidade, tá? E quais são os princípios organizativos? Descentralização, hierarquização e regionalização e participação da comunidade. Ah, Ana, como que eu gravo? O que é doutrinário, o que é organizativo? Olha o reczinho aqui de prova para vocês. Princípios que terminam com DAD é princípio doutrinário. Universalidade, integralidade e equidade. E princípios que terminam com são, descentralização, hierarquização, regionalização, participação, são princípios organizativos, tá? Então, reczinho aí para ficar mais fácil de vocês aí gravarem o que é doutrinário, o que é organizativo, tá, gente? Então, aqui, os princípios doutrinários do SUS é a letra A, o nosso gabarito, universalidade, integralidade e equidade, tá? Aqui em vermelhinho, aqueles que estão aqui errados, tá? Então, gratuidade nem é princípio do SUS, né? Enfim, aqui, nosso gabarito, letra A. E aí, gente, para vocês compreenderem ainda melhor essa questão de princípios doutrinários e princípios organizativos, tá? Lembrem-se assim, princípio doutrinário é aquela ideia, aquela filosofia do SUS. Então, o que o SUS defende? O SUS defende a universalidade, que é o acesso para todos. O SUS defende a equidade, que é a questão ali da justiça social. E o SUS defende também a integralidade, que é aquele cuidado integral, cuidado completo, continuidade do cuidado, tá? E aqui os organizativos, princípios organizativos, vocês vão pensar o seguinte: como que o SUS funciona? Então, princípios organizativos é aqueles princípios que tratam do funcionamento da organização do SUS, tá? Então, como que acontece o SUS na prática? Esses são os organizativos. Então, a descentralização, ela faz a divisão aqui da gestão, né? Para os municípios, estados e União. Regionalização organiza ali o território. Hierarquização organiza os níveis. Então, atenção primária, atenção ali de média e alta complexidade. E a participação da comunidade aqui é aonde a população vai conseguir participar aqui do SUS de forma ativa, por meio dos conselhos e conferências de saúde, tá? Então, só para ficar mais claro para vocês conseguirem aí compreender melhor, tá? O que é princípio doutrinário e princípio organizativo, beleza?
Continuando, daqui a pouquinho a gente vai destrinchar mais ainda cada um dos princípios, tá, gente? Então calma lá que vocês já vão entender todos os princípios. Eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo exatamente, né, cada um aqui, ó, desses princípios, sem confundir mais isso em prova, tá? Porque eu sei que muitas questões, elas tentam confundir a tua cabeça, né? Então ela faz você confundir ali, ai, tô na dúvida se isso daqui se enquadra em um quadro aqui de integralidade ou universalidade. Então, como vocês vão ver aqui mais pra frente na nossa aula, tem muitas questões que trazem casos clínicos, né? Uma situação hipotética ali que aconteceu em um estabelecimento de saúde e pede para você, de acordo com essa situação aqui, qual é o princípio do SUS que está sendo ferido nessa situação, ou o princípio do SUS que está sendo aqui mantido nessa situação, né? E aí, essas situações hipotéticas, né, que as questões trazem, às vezes te confunde, porque às vezes você não sabe, não consigo identificar aqui se o princípio que está ferindo nessa situação é o de integralidade, é o de universalidade, enfim. Então, a gente vai trabalhar questões bem estratégicas aqui para vocês conseguirem, né, diferenciar cada um. Então, bora lá, muita calma. Olha a questão 2 que eu trouxe aqui pra gente. O Sistema Único de Saúde no Brasil é uma das maiores políticas públicas de saúde do mundo, sendo fundamentado aqui na Constituição Federal de 88. Com base nos conhecimentos acerca da implantação dos princípios e das diretrizes do SUS, marque a alternativa correta. Letra A. A equidade como princípio do SUS pressupõe que todos os usuários sejam tratados de forma igualitária, garantindo que todos tenham acesso ao mesmo tipo de recurso sem distinções de necessidade. Letra B. A diretriz da descentralização, que orienta aqui a gestão do SUS, tem como base a divisão de responsabilidades entre os estados e o governo federal, buscando evitar sobrecarga de gestão nos municípios. Letra C. O princípio da universalidade garante que todo cidadão brasileiro tenha acesso irrestrito a qualquer serviço de saúde, independente da sua necessidade clínica no momento da busca por atendimento? Letra D. A integralidade refere-se à prestação de serviços de saúde que englobam promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, considerando o indivíduo em todas as suas dimensões biopsicossociais. E a letra E, a participação da comunidade, uma diretriz do SUS, refere-se à atuação de conselhos gestores nos níveis municipal, estadual e federal, sendo esta a única forma de controle social permitida no sistema. Gente, então olha só, é uma questão complexa, né, que traz aqui em cada alternativa um princípio. Então temos aqui letra A, equidade, letra B, descentralização, letra C, universalidade, D, integralidade e E, participação da comunidade. E aí, em cada uma das alternativas, ela traz o conceito do princípio diretriz aqui, né? Mas só tem uma alternativa que está correta. Ou seja, uma alternativa correta e as outras, a banca tá tentando aqui te confundir. Tá te trazendo um princípio e a descrição aqui de outro princípio, tá? Então, pra gente conseguir responder essa questão da melhor forma, vamos lá entender as definições detalhadas de cada um dos princípios diretrizes do SUS, tá? Começando com universalidade. O que é universalidade, gente? Quando a gente fala assim, universalidade é um dos princípios e diretrizes do SUS. O que quer dizer isso, tá? Isso quer dizer que no SUS é garantido que todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação, tá? De discriminação, aliás, seja ali discriminação social, econômica, cultural, racial ou geográfica, enfim, é todo mundo, tá? Todas as pessoas têm direito de acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção, tá? Então, todo mundo, todas as pessoas têm direito ao SUS em todos os níveis de atenção, seja na atenção básica, na atenção média, ali de média complexidade, na atenção de alta complexidade, tá? E esse acesso,
universal, acesso de todos, tá? Que todo mundo tem direito. Esse acesso, ele não depende de contribuição prévia, ou seja, o SUS é gratuito. Por mais que gratuidade, né, a palavra gratuidade não é princípio de diretriz, a gente sabe que o SUS é gratuito para todos, tá? Sendo a saúde reconhecida, então, como um direito de todos e dever do Estado, tá? E aqui, a única atenção que eu chamo para vocês, em questão de prova, tá? É o seguinte: o acesso do SUS, ele é universal para todos. Inclusive, estrangeiros podem ser atendidos aqui no SUS, né? Quando eu morava em Foz do Iguaçu, lá é fronteira com o Paraguai. Então, lá em Foz do Iguaçu, né, o SUS atende muitos paraguaios e argentinos também. Então, é livre o acesso deles. Eles chegam lá na unidade de saúde e a gente tem que atender, tá? Porque o SUS é acesso aí universal para todos, tá? Porém, gente, esse acesso universal a gente vai atender conforme critérios técnicos e clínicos. Não é porque o acesso é universal e eu tenho direito que eu vou simplesmente chegar lá na atenção especializada e pedir uma ressonância ali para eu fazer, né? Exames de alto nível, de alto custo, eles têm custo para o sistema. Então, assim, não é que o SUS é universal, gratuito, que eu vou chegar lá e vou pedir e vou ganhar tudo que eu quiser. Assim, sem nenhum critério clínico ou critério técnico. Então, obviamente, né, a gente tem ali as portas de entrada do SUS, sendo a atenção básica a porta de entrada prioritária, onde o usuário ele vai ser atendido na atenção básica, vai passar ali por consulta com os profissionais de saúde, e aí, né, os profissionais de saúde que vão atender ali, vai ver o que esse paciente está necessitando. Ah, precisa que realmente ser encaminhado para uma atenção especializada? Então, o profissional da atenção básica vai fazer esse encaminhamento para esse usuário ser atendido na atenção especializada. Chegou lá na atenção especializada, o médico aqui viu que esse paciente vai realmente precisar de um exame de alto custo aqui, uma ressonância, uma tomografia. E aí, vai ser feito aí esses exames, né? Na urgência e emergência, gente, também tem esses exames de alto custo, mas é tudo feito com critério clínico. Então, o profissional de saúde, o médico ali, vai avaliar, né, se esse paciente de fato precisa desse exame. Então, é muito importante a gente compreender isso, porque em questões de prova, né, as bancas querem confundir, querem colocar lá, o acesso é gratuito, mesmo sem nenhum critério técnico ou critério clínico. Não é assim. Você não vai chegar lá na atenção especializada já ser atendida sem ter, né, passado lá pela atenção básica, ou então você não vai chegar simplesmente na atenção básica e falar assim, eu quero uma ressonância aqui. Eu vim aqui porque eu quero uma ressonância. Tá, mas por que você quer essa ressonância? Você precisa, de fato, dessa ressonância? Vai passar por consulta médica, enfim, tudo que eu já expliquei, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá? Para não cair em pegadinha de prova. Continuando, vamos entender agora a equidade, tá? O que é equidade, gente? Equidade é o princípio que orienta aí a oferta de ações e serviços de saúde de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo ou grupo populacional. Muitas pessoas confundem equidade com igualdade. Uma coisa é diferente da outra, tá? A equidade, ela busca reduzir as desigualdades em saúde, tratando então de forma diferenciada aqueles que apresentam ali maior vulnerabilidade ou risco, de modo a promover a justiça social. Isso quer dizer o quê, gente? Que eu vou dar mais para quem precisa mais, né? Então, chego lá no atendimento de urgência e emergência. Todos os atendimentos de urgência e emergência, a gente tem um critério de classificação de risco, justamente para ver qual paciente está precisando de atendimento mais rápido, para ser atendido primeiro, tá? Então, isso significa ali equidade. E a questão das vulnerabilidades também, né? Então, a gente também tem que levar isso em conta, tá? Então, olha só, equidade não significa tratar todos de forma igualitária, mas sim garantir que cada pessoa receba o cuidado necessário
de acordo com a sua condição de saúde, tá? E eu gosto muito de trazer sempre nas aulas essa imagem aqui, para que vocês consigam ter bem claro ali na cabeça de vocês a diferença entre igualdade e equidade. Então, igualdade é o quê? Todo mundo ser tratado de forma igualzinha, igualzinha. Então, olha só, o caixote aqui, ó. O adulto tá com caixote, o adolescente maiorzinho com caixote e a criancinha com caixote. Mas, se eu trato todos iguais aqui, todos estão conseguindo assistir aqui o jogo? Não, veja bem que a criança não tá conseguindo assistir o jogo. Então, a criança tá precisando de mais um caixote. E é aí que entra a equidade. Eu vou dar mais para quem precisa de mais. Eu vou atender cada um de acordo com as suas necessidades específicas. Porque às vezes o que um precisa não é a mesma coisa que o outro precisa também. Então, por isso, a gente tem aqui o princípio da equidade, que é diferente da igualdade. Então, aqui na equidade, olha só, o adulto, ele não precisa de caixote nenhum, ele já consegue enxergar sem. O adolescente continua com um caixote aqui para ele enxergar e a criança com 2 caixotes, porque daí ela consegue enxergar. Diferente aqui, ó, se fosse igualdade, né? Igualdade não é todos que recebem aqui o benefício que precisa, tá? Um tá sendo aqui, ó, injusto, injustiçado, né? Porque não consegue ver. Então, gente, que fique bem claro para vocês, tá? Que igualdade é diferente de equidade. Equidade significa que eu vou atender cada um e vou dar a devida atenção, o devido cuidado, o devido serviço de saúde de acordo com a necessidade daquele paciente, tá? Bora lá, gente. Integralidade, tá? O que é a integralidade? Integralidade refere-se aqui à prestação de um cuidado em saúde completo, contínuo e articulado, que abrange todas as dimensões do processo de saúde e doença. Então, a integralidade inclui a promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, inclui o diagnóstico, inclui tratamento, inclui reabilitação, inclui cuidados paliativos, ou seja, integralidade significa que eu vou atender o indivíduo de acordo com todas as suas necessidades de saúde de forma integral, de forma completa. Então, desde aqui diagnóstico, tratamento, reabilitação, promoção de saúde, prevenção de doenças, tudo, tá? Considerando o indivíduo aqui de toda a sua forma biopsicossocial, tá? Então, isso é a integralidade. Depois, gente, temos aqui, tá, a descentralização. O que é a descentralização? É a organização do sistema baseado na distribuição de responsabilidades e competência das diferentes esferas de governo. Ou seja, os municípios vão ter aqui as suas responsabilidades, o Estado vai ter aqui as suas responsabilidades também e a União também vai ter aqui as suas responsabilidades e competências, garantindo autonomia administrativa em cada nível, tá? Então, esse princípio, ele visa aqui tornar a gestão do SUS, de modo geral, de forma mais eficiente e principalmente mais próxima da realidade local. Por quê? Porque a União, olha só, tá lá em cima, certo? A União, muitas vezes, não consegue enxergar as necessidades locais aqui do município. Então, o município, ele também tem as suas responsabilidades e competências e ele também precisa ter autonomia administrativa, porque ele tá aqui vendo que a população precisa, tá? Então, isso significa a descentralização, tá? E aí os municípios, né, eles são então protagonistas aqui, porque eles conseguem enxergar a realidade local, eles vão estar ali também executando as ações, colocando a mão na massa, principalmente quando a gente fala aqui da atenção primária à saúde, tá? Depois, temos também aqui a regionalização. O que é a regionalização, gente? Aqui é a organização dos serviços, né, de saúde em territórios delimitados, denominadas aí o que a gente chama de regiões de saúde,
com o objetivo de garantir o acesso aí equitativo e racional aos serviços, né? Então, quem mora em municípios pequenos vai entender a regionalização melhor. Porque, por exemplo, você mora em um município que é muito pequenininho. E aí, muitas vezes, municípios pequenos não têm atenção aqui de alta complexidade. Então, às vezes, você precisa se consultar com um especialista, ou você precisa ir ali em um serviço de oncologia, fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, e muitas vezes esse serviço não tem nesse município pequeno. Então, você precisa se dirigir ao município maior, onde vai ter ali esse serviço, tá? Então, é isso que significa a regionalização, essa organização dos serviços em territórios ali delimitados, né? Porque cada um dos municípios, ele vai fazer parte ali de uma região de saúde. Então, vai ser delimitado ali a região, né? E aí, uma quantidade X de municípios vão estar ali naquela região de saúde, tá? E isso daqui, gente, permite a integração, né, entre os municípios, entre os níveis de atenção, otimizando os recursos e principalmente assegurando que a população ela tenha acesso a todos os tipos de cuidado necessário dentro dessa rede organizada, tá? Então, eu moro num município pequeno que não tem ali um serviço especializado que eu preciso de atendimento. Beleza, não é porque você mora nesse município pequeno que não tem esse atendimento de alta complexidade que você vai ficar sem. O município pequeno, ele vai te referenciar para um município maior para que você tenha ali o teu atendimento, tá? Hierarquização. O que é hierarquização, gente? É a organização dos serviços de saúde em níveis crescentes de complexidade tecnológica e assistencial, estruturando ali o fluxo de atendimento de forma racional. Ou seja, hierarquização é quando a gente tem aqui, ó, a atenção básica, a atenção média, a atenção ali de alta complexidade, tá? Então, a hierarquização, ela inicia na atenção primária, que vai coordenar o cuidado, e quando necessário, o usuário, ele vai ser encaminhado para os serviços ali de maior complexidade, de média e alta complexidade, tá? E esse princípio, gente, da hierarquização, ele busca aí garantir a resolutividade e eficiência e também o uso adequado dos recursos do sistema. Então, o paciente usuário que precisa de atendimento, ele não vai começar o seu atendimento lá na atenção especializada, não. Ele vai começar aqui na atenção básica. O profissional da atenção básica vai identificar o que ele precisa e daí sim vai referenciar ali para o atendimento ali de médio e alta complexidade, tá? Participação da comunidade. O que é participação da comunidade, gente? É o princípio aí que assegura que nós, como população, a gente vai poder participar da formulação de políticas, do acompanhamento ali, da execução das políticas, da avaliação das políticas, tá? E como que ocorre a participação da comunidade no SUS? Por meio das instâncias colegiadas, né? Os conselhos e as conferências de saúde. Então, a comunidade pode participar de forma ativa dos conselhos e conferências ali, né? Participando das decisões, dos acompanhamentos, da fiscalização, enfim, de toda a gestão, contribuindo também para toda a construção do SUS, tá? De forma mais democrática e mais alinhada ali às reais necessidades da população, tá? Então, isso aí é o princípio da participação da comunidade. E aí, voltando para nossa questão agora, né, que a gente já destrinchou aqui cada um dos princípios e diretrizes, né? Vamos entender aqui essa questão, gente. Olha só. A letra A, tá? Aqui a letra A fala o seguinte, que a equidade como princípio do SUS pressupõe que todos os usuários sejam tratados de forma igualitária. E como a gente falou anteriormente, né, equidade é diferente de igualdade. Então, não é a mesma coisa, tá? Por isso que essa alternativa aqui, ela está errada. A letra B. A diretriz da descentralização que orienta a gestão do SUS tem como base aí a divisão de responsabilidades entre o Estado e o governo federal, buscando aí evitar sobrecarga de gestão dos municípios. E não, né, gente? Como vimos aí, tá errado também, tá? Letra C.
O princípio da universalidade garante que todo cidadão brasileiro tem acesso irrestrito a qualquer serviço de saúde, independente da sua necessidade clínica ali. Não, como eu expliquei para vocês, o acesso não é irrestrito, o acesso é universal sim, mas não é irrestrito, né? O acesso ele vai ser ali organizado, né? O usuário vai chegar na atenção básica, vai ser atendido, vai ver o que ele precisa, vai ser referenciado para o que ele precisar, ou ele vai chegar no serviço direto de urgência e emergência e da mesma forma vai ser atendido, né? Então, não é irrestrito, tá, gente? Não é assim, independente da necessidade do paciente. Não, o acesso é universal, sim. Todos nós brasileiros temos direito, sim, inclusive os estrangeiros, de serem atendidos no SUS, né? Mas não é irrestrito, tá? A letra D. A integralidade refere-se à prestação de serviços de saúde que englobam promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, considerando aí o indivíduo em todas as suas dimensões. E exatamente, né, gente? Como vimos, é exatamente esse aí o princípio da integralidade. Então, está corretíssimo aqui a letra D. É o nosso gabarito, tá? E na letra E, fala que a participação da comunidade, uma diretriz do SUS, refere-se à atuação dos conselhos gestores nos níveis municipal, estadual e federal, sendo esta a única forma de controle social permitida. Gente, a comunidade, né? A população só participa ali do controle social do SUS através dos conselhos? Não, tem as conferências também, né? Então não é única forma aqui como a alternativa trouxe para nós, tá? Então nosso gabarito dessa questão, letra D. Mais uma questãozinha aí da FGV para vocês. E agora, vamos entrar aqui nas questões que eu falei, né, que as bancas gostam de trazer um quadro hipotético, né, uma situação hipotética, e aí ela vai te perguntar aqui qual princípio tá fazendo jus a essa situação, tá? Então vamos lá entender qual é essa situação aqui dessa questão. Olha lá, gente, Yolanda, uma imigrante viúva de 20 anos, chegou há 4 meses a uma cidade do interior de São Paulo junto com a sua filha de 4 anos de idade. Alertada sobre a importância de vacinar a sua filha, procurou a unidade básica de saúde. Ao ser atendida, o profissional de saúde solicitou os seus documentos e, ao constatar que ela e a filha eram imigrantes ilegais, dispensou-as sem realizar a vacinação da criança. Então, olha só, chegou a imigrante lá no posto de saúde para vacinar sua filha e aí, o que aconteceu? O profissional de saúde mandou ela embora sem a vacina, porque ela era imigrante, né? Ilegal. Então, ela não era aqui brasileira, ela veio de outro país, tá? E aí, gente, considerando os princípios, as diretrizes e a estrutura organizacional do SUS, ao proceder dessa forma, o profissional de saúde ele desrespeitou o princípio de... Então, ao mandar ali a paciente embora sem vacinar a criança, qual foi o princípio que o profissional desrespeitou? Letra A, longitudinalidade do cuidado. Letra B, integralidade. Letra C, universalidade. Letra D, regionalização. Ou letra E, hierarquia. Qual foi, gente, o princípio aqui que foi desrespeitado? Mandem aí pra mim. Quero ver se vocês estão aí craques, se vocês pegaram aqui a ideia, né? Mandem aí. Bom, aqui, gente, tivemos, né, o princípio da universalidade desrespeitado. Por quê? Porque o SUS é para todos. Mesmo se vier um estrangeiro aqui, igual eu comentei com vocês, né, quando eu morava em Foz do Iguaçu, eu fazia residência lá em Foz. Foz é fronteira com os países do Paraguai e Argentina. Então, vinha ali os paraguaios, os argentinos, e a gente tinha que atender no SUS, porque o SUS é acesso universal, tá? Universal. Então, quando o profissional não atende um imigrante, ele fere o princípio da universalidade, tá? Bora para mais um caso. Olha só, uma outra questão aqui com uma outra situação hipotética. Seu Jorge, de 66 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata pela equipe de saúde
da unidade do seu bairro e referenciado para tratamento em hospital especializado em oncologia. O seu Jorge, ele levou o encaminhamento e todos os documentos necessários, se consultou com um médico oncologista e esse médico ele fez o planejamento terapêutico e pediu para que ele aguardasse o contato da equipe do hospital, comunicando a data do início do tratamento, tá? Então, olha só, gente, o seu Jorge, ele foi diagnosticado com câncer pela equipe lá da Unidade Básica de Saúde. Aí a equipe referenciou para tratamento em hospital especializado, lá em oncologia, né? Ele teve o tratamento ali na especialidade de oncologia, passou com o oncologista, né? Consultou ali com o oncologista e o oncologista fez o plano terapêutico. Beleza. E aí, o oncologista pediu pro seu Jorge aguardar lá que o hospital ia comunicar para ele ir lá e começar o tratamento, tá? Só que aí, olha só, o seu Jorge, ele aguardou por 8 meses o comunicado do hospital. Ficou aguardando em casa por 8 meses o hospital ligar para ele ir lá fazer o tratamento. E nesse intervalo, aconteceu metástase para o intestino, levando o seu Jorge a óbito, sem a oportunidade de prosseguir aqui com o tratamento. Por quê? Porque ele morreu, né? Então, nesse caso, gente, de acordo com a Lei 8080, foi ferido qual princípio do SUS? Olha só, o seu Jorge, ele foi diagnosticado, foi encaminhado lá para atenção especializada, foi atendido com oncologista, teve seu plano terapêutico feito pelo oncologista, porém, ele não recebeu o seu tratamento em tempo oportuno. Porque se passaram-se 8 meses, ele sem receber o tratamento, teve metástase e veio a óbito. Qual princípio a gente fere aqui nessa situação? Mandem aí no chat, vamos ver. Letra A, eu tô ferindo aqui a integralidade da assistência. Letra B, tô ferindo a acessibilidade aos serviços de saúde. Letra C, tô ferindo a descentralização político-administrativa. Ou letra D, tô ferindo descentralização dos serviços para os municípios. E aí, gente, qual é o gabarito dessa questão? O que vocês marcariam? O que vocês marcariam? Reflita, para e reflita aí, o que vocês marcariam? Olha aí, vocês já estão mandando letra A, né? E é exatamente a letra A. Então, olha só o ponto-chave desse caso clínico. O paciente, ele teve o diagnóstico, ele teve encaminhamento, ele foi atendido por especialista, ele teve seu plano terapêutico. Então, o acesso, ele existiu. Ele existiu, então não poderia ser letra B, acessibilidade aos serviços de saúde, porque ele teve acesso aos serviços de saúde. Porém, né, o problema foi que o cuidado desse paciente não foi contínuo, porque ele não teve o seu tratamento em tempo oportuno. Então, o cuidado ele foi quebrado, ele não foi contínuo, ele não foi integral, né? Ele não foi integral. O paciente foi diagnosticado sim, foi para o especialista sim, mas não teve seu tratamento. Então, a gente fere aqui o princípio da integralidade da assistência, tá? Integralidade da assistência é o princípio aqui que a gente está ferindo. Certo, gente? Bora para a próxima? Olha lá, antes da gente ir para a próxima questão, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, tá? Com palavras-chave que entregam aqui a questão, né? Então, são palavras-chave que quando vocês baterem o olho na questão, na alternativa, vocês já devem ligar o pisca-alerta, falar, olha, essa palavrinha-chave aqui, ó, é do princípio tal, tá? Então, guardem essa tabelinha aqui, ó, com muito carinho, com muito amor no coração, pra vocês sempre estar revisando ali, porque essas palavras-chave é bem legal pra vocês conseguirem identificar ali nas questões, tá? E isso evita aí com que vocês errem, né, questões, tá? Então, guardem aí essa tabelinha. Bora lá, gente, mais uma questão, mais um caso clínico aqui pra nós, né? Aliás, uma situação hipotética, digamos assim. Então, olha só, TS, sexo masculino, 51 anos, vítima de um grave acidente automobilístico, foi levado ao serviço de saúde de urgência, onde teve ali garantido o atendimento imediato por meio da classificação de risco, tá?
No âmbito do SUS, a situação descrita é fundamentada pelo princípio. Então, qual princípio, gente, está fundamentado aqui nessa questão? Olha lá. Então, temos aqui um homem masculino, né, ali, um homem de 51 anos, tá? Que foi vítima de um acidente grave de carro. Ele chegou no serviço ali de urgência, né, e teve garantido seu acesso, seu atendimento aqui imediato, por meio da classificação de risco. Então, ele chegou ali, saiu do acidente, foi atendido, chegou no hospital ali, enfim, na UPA, no serviço de saúde, né, para ser atendido. Foi feita uma classificação de risco, viu que ele estava em estado grave e ele foi atendido imediatamente. Então, qual é o princípio aqui que fundamenta esse caso, gente? Equidade, integralidade, humanização, hierarquização ou descentralização? Qual que é o princípio? Botem aí no chat, vamos ver se vocês já estão ficando craques aí. Aqui, gente, olha só. O atendimento, ele foi feito por meio da classificação de risco e foi visto que era um paciente que estava em estado grave, então ele teve seu atendimento imediato. Então, essa situação é fundamentada pelo princípio da equidade. Então, teve ali a classificação de risco, né? A gente faz a classificação de risco para ver quem precisa de atendimento primeiro, mais rápido, quem tá na situação mais grave, para ser atendido mais rápido. Então, aqui, ó, equidade. Dar mais para quem precisa de mais, ou dar primeiro a quem precisa mais naquele momento, né? Atender cada um de acordo com a sua condição de saúde específica daquele momento, tá? Então, aqui temos nosso gabarito letra A. Ficou claro aí para vocês, gente? Ficou claro? Essa questão aí dos princípios, diretrizes e tudo mais? Mandem aí no chat, estão gostando da nossa aula de hoje? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreva no nosso canal para você receber aí as notificações das próximas aulas que a gente for tendo, tá? Então se inscreva no canal aí para você ficar atento, tá? A tudo que a gente vai ter aqui durante o nosso ano. Gente, olha lá, mais uma questão, mais um caso hipotético aqui para vocês, tá? Então, olha só, paciente, sexo masculino, 55 anos, obeso, tabagista, foi atendido em unidade básica de saúde próximo à sua residência, onde recebeu o diagnóstico de hérnia inguno-escrotal esquerda sintomática. O médico responsável pelo atendimento fez o encaminhamento para determinado hospital secundário de referência, tá? Nesse hospital, o cirurgião geral o atendeu no ambulatório. No entanto, disse que não teria como prosseguir com a cirurgia, porque as telas de polipropileno, que é o material avaliado como obrigatório para essa cirurgia, tinha esgotado e não havia previsão para reposição de estoque. Então, aqui o paciente ele precisava fazer uma cirurgia, mas um material necessário para essa cirurgia esgotou e não tinha mais previsão de reposição desse material aqui para o paciente fazer a cirurgia. De acordo com esse caso, gente, qual é o princípio do SUS que está sendo desrespeitado? Né? Porque esse paciente ele vai simplesmente aqui, ó, ficar sem a cirurgia que ele necessita, né? Porque acabou o material ali e não tem como fazer a cirurgia sem material. Então, nesse caso, qual é o princípio que está sendo desrespeitado? Integralidade, universalidade, regionalização ou hierarquização? Qual é, gente? O princípio aqui desrespeitado. Aqui temos, mais uma vez, o princípio da integralidade sendo desrespeitado. Porque, olha só, lá na nossa Lei 8080, no artigo 7º, onde a gente tem a descrição dos princípios do SUS, a gente tem o seguinte, né? Que a gente tem que assegurar que as ações de saúde devem ser realizadas de forma integrada, abrangendo prevenção, tratamento e a reabilitação em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. Então, a integralidade, ela considera, né, esse princípio considera a pessoa como um todo. E pressupõe que a gente deve aqui, que o SUS deve atender a todas as necessidades de saúde
da população. E nesse caso, o paciente não teve as suas necessidades de saúde atendidas, porque acabou ali o material, né? Então, esse caso aqui, a gente tem um desrespeito ao princípio da integralidade, certo, gente? Bora continuar? Temos mais uma questão aqui muito importante para a gente ir já encerrando aí a nossa aula de hoje, que é a questão 8, tá? Olha só, uma questãozinha da FGV, recente aí também para a gente treinar. Em abril de 2025, a Lei 8080 foi alterada para a inclusão de um novo princípio no âmbito do SUS. Assinale a opção que apresenta esse princípio. Então, qual princípio que a gente teve aí a inclusão na Lei 8080 o ano passado, gente, em 2025, super recente aí? Foi o princípio da atenção humanizada? Foi o princípio do direito à informação? Foi o princípio da divulgação de informações? Foi o princípio da proteção integral dos direitos humanos? Ou foi o princípio de proteção a mulheres vítimas de violência? Qual foi o princípio inserido aí no ano passado? Gente, tivemos aí o ano passado, né, a publicação da Lei 15.126 de 2025, que inclui na Lei 8080 o princípio da atenção humanizada, tá? E qual é o conceito de atenção humanizada? A gente tem aqui, ó, a valorização da autonomia e protagonismo dos usuários, profissionais e gestores, corresponsabilidade no cuidado em saúde, estabelecimento de vínculos solidários, construção de redes de cooperação, participação coletiva na gestão dos serviços, tá? Então, veja bem, a nossa Política Nacional de Humanização, ela existe lá desde 2003. Olha só, desde 2003, gente. Mais de 20 anos que a PNH existe. Porém, a gente não tinha a humanização como um princípio ainda na nossa lei orgânica do SUS. Então, a gente tinha ali a Política Nacional de Humanização, os princípios, diretrizes que deveriam ser respeitados pelo sistema de saúde, porém não estava ainda na lei orgânica do SUS, não era um princípio diretriz do SUS. E agora é um princípio do SUS a atenção humanizada, tá? Então, qual é o impacto disso, né, desse novo princípio aí? Qual é o impacto prático, tá? Mais capacitações em práticas humanizadas para os profissionais que atuam no SUS, tá? Protocolos que vão priorizar o acolhimento desse usuário no sistema de saúde. Fortalecimento também da participação dos pacientes nas decisões e gestões de saúde. E o grande objetivo, gente, é tornar o SUS mais acolhedor, mais empático, mais digno e mais resolutivo, certo? Então, fica aí a tabelinha para vocês revisarem, né, esse novo princípio aí do SUS, tá? Então, aqui, nosso gabarito da questão 8, letra A, né, o princípio que foi inserido ali na Lei 8080 o ano passado, é a atenção humanizada. Ó, direito à informação é um princípio, só que já tinha. Proteção integral dos direitos humanos é um princípio, mas já tinha. Proteção às mulheres vítimas de violência é um princípio, mas já tinha. Então, aqui a questão deixou claro, né, que em abril de 2025, a gente teve a inclusão de qual princípio? Atenção humanizada, certo? Gente, agora vamos aqui para uma parte bem legal da nossa aula, que é testar os seus conhecimentos. Então, vamos ver se você ficou bem craque agora, aqui nos princípios e diretrizes aqui do SUS? Bora lá ver se você ficou craque. Vamos lá então comigo, olha só. Aqui, a gente vai ter uma frase e você vai falar de qual princípio ou diretriz que essa frase está se remetendo, tá? Então, olha só a primeira. Todos têm direito de acesso aos serviços de saúde, sem discriminação. Qual é o princípio diretriz aqui, gente? Aqui temos, então, né, o princípio da universalidade. Todos têm acesso aos serviços de saúde, sem nenhum tipo de discriminação, tá? Universalidade. Mais uma, olha só. A gestão do SUS é dividida entre União, estados e municípios. Qual princípio aqui a gente tem nessa frase? Aqui a gente tem o que, gente? A descentralização. Descentralização, né?
onde a gente vai ter aqui as responsabilidades dos estados, dos municípios e da União, tá? Bora para mais uma frase, gente? Olha lá. O cuidado é ofertado conforme a necessidade de cada indivíduo. Então, o cuidado vai ser prestado ali de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Qual é o princípio que temos aqui? Equidade, né? Equidade. Então, a gente vai atender ali o paciente de acordo com a sua necessidade, né? Quem precisa mais vai ser atendido primeiro, se for um caso de emergência, né? Então, lembre-se aqui da equidade, tá? Mais uma frase. A população participa do planejamento e controle das ações de saúde. A população participa do planejamento e controle das ações de saúde. Qual princípio temos aqui? Esse tá bem fácil, né? Nossa, muito fácil esse. Esse tá dado. Esse tá dado. Participação da comunidade, né? A população participa do planejamento e controle das ações de saúde. Por meio do quê? Dos conselhos e conferências de saúde. Então, temos aqui, ó, participação da comunidade. Mais uma, gente. Olha lá. O cuidado, ele deve ser completo, contínuo e articulado em todos os níveis. E aí? Temos o que aqui agora? O cuidado deve ser completo, contínuo e articulado em todos os níveis. Qual é o princípio que temos aqui agora? Temos o princípio da integralidade. Olha só, cuidado completo, contínuo e integralidade, tá? E mais uma aqui. Os serviços de saúde são organizados por regiões para garantir o acesso. Os serviços de saúde são organizados por regiões. Qual é o princípio, gente? Regionalização, né? Regionalização, tá? E pra gente finalizar, mais uma aqui. Vamos ver. Os serviços são organizados em níveis crescentes de complexidade. Os serviços são organizados em níveis crescentes de complexidade. Qual princípio temos aqui? Para gabaritar, hein? Temos aqui o princípio da hierarquização. Ó, níveis crescentes de complexidade. Começando na atenção básica e indo ali para média e alta complexidade. Certo? Gabaritaram, gente? Quem gabaritou? Quem gabaritou? Bom, encerramos o nosso aulão de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido revisar aí, né, princípios, diretrizes, os conceitos e tudo mais, que tenha ficado mais claro para vocês, tá? E eu gosto sempre de trazer uma frase aqui no final dos nossos aulões, né? E olha só a que eu escolhi para hoje. Por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. Então, se você tá aí hoje, né, me ouvindo aqui nesta aula e tá pensando aí, meu Deus, eu tenho muito pouco tempo para estudar, eu não vou conseguir evoluir com esse tão pouquinho tempo que eu tenho aqui para estudar, não pense nisso, né? Não tenha medo de crescer lentamente. Você tem medo de ficar parado no mesmo lugar, porque se você fica parado no mesmo lugar, você não evolui nada. E aí, a sua aprovação, ela só vai se distanciando cada vez mais de você, tá? Então, fiquem aí com essa frase pra gente encerrar o nosso aulão de hoje.